Olá, pessoal do sexto ano do Colégio Novo Milênio. Pessoal, vamos entrar agora na unidade 4 de vocês, tá? Falando um pouquinho aí a respeito da biosfera e também de alguns impactos ambientais, tá? Quando a gente fala em biosfera, a gente tá falando realmente da área, né, onde a gente tem vida no planeta, tá certo? Aqui, ó, começa na página 407, a unidade 4 no módulo 3 de vocês. Como eu estava falando, né? Biosfera diz respeito à esfera da vida e nós temos vida nas três grandes esferas da Terra. A litosfera, que é a esfera da Terra ou a esfera da rocha, né? Que no caso é a crosta terrestre. A litosfera nós temos vida, né? Na atmosfera, que é a esfera do ar, a esfera gasosa que rodeia a Terra, nós também temos vida. E também temos vida na hidrosfera, que é a esfera da água, né? Tanto de água doce quanto de água salgada, tá bom? Aqui temos alguns problemas ambientais relacionados à biosfera. Vamos começar a ler. Diz assim, ó, após entendermos as características particulares da atmosfera e da flora da biosfera, analisaremos a degradação do meio natural na superfície terrestre. Então, gente, como vocês sabem, a natureza, né, ela sofre constantes modificações, né? Tanto as modificações por fenômenos naturais, como também pela ação antrópica. Então, o homem é o principal responsável, né, por várias mudanças aí na natureza, mas os fenômenos, né, naturais também modificam, como é o caso aí do vulcanismo, né, dos furacões, dos tsunamis, né, dos terremotos. Então, tudo isso aí também é responsável por fazer uma transformação na natureza. A gente vai entender um pouquinho agora a respeito desses impactos ambientais causados principalmente pelo homem, tá? Aí diz assim, sabemos que a ocupação humana de diversos ecossistemas desencadeou sérios impactos ambientais em virtude da destruição de grande parte da biodiversidade. Aqui do lado, gente, tem o conceito de biodiversidade, tá? Mas como o próprio nome já disse, você está falando aí da diversidade da vida. Aqui diz assim, ó, conjunto de espécies de seres vivos existentes na biosfera. Aí, ao longo da história, o ser humano teve dificuldades em associar o desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. A gente sabe, né, que tem várias ONGs, né, várias pessoas aí trabalhando pela questão do desenvolvimento sustentável, mas ainda é necessário a conscientização das pessoas. A gente sabe que a maior parte das pessoas realmente não tem consciência daquilo que a gente precisa fazer para que a gente tenha aí um desenvolvimento sustentável adequado, tá? Que aí, no caso, a gente vai tentar diminuir esses impactos ambientais que a natureza sofre, né? Através realmente da conscientização do homem, porque o homem é o principal agente modificador, né? E isso está alterando aí os ecossistemas de todo mundo. Então, se a gente realmente não começar a cuidar, né, do meio ambiente, uma hora ou outra a gente vai sofrer sérias consequências, né? Que na verdade a gente já está sofrendo, mas a gente vai ter as consequências bem maiores, como é a questão do aquecimento global, a questão aí do aumento do efeito estufa. Então a gente tem diversos, as ondas de calor, né? A gente tem diversos impactos aí que é realmente causado pelo homem e que nos afeta diretamente, tá bom? Aí aqui diz assim, ó, continuando, ó, contudo, somente no final do século XX, né, finalzinho do século XX, que o século XX terminou no ano 2000, tá? Foram tomadas algumas medidas para conter ou minimizar os problemas decorrentes da intervenção humana no meio ambiente e preservar a biodiversidade. Na realidade, foi a partir desse momento que ficaram mais visíveis as consequências da ação do ser humano no meio natural. Entre elas, como já vimos, merecem destaque a alteração do efeito estufa, né, que a gente estudou na última unidade, as chuvas ácidas, as ilhas de calor e a poluição nos oceanos. Nessa unidade, trataremos especialmente dos desmatamentos, tá? Que é causado aí pelo homem. Temos essa imagem aí mostrando o seguinte, a gente tem aí o desmatamento, né? E no finalzinho aqui, na legenda diz, homens medem árvores destinadas à exportação na República Democrática do Congo, né? No continente africano, tá? Aí temos aí, ó, as árvores, né, que foram
cortadas e elas estão aí, né, marcadas, né, para a exportação, tá certo? Mostrando aí a quantidade que a gente tem e também o local para onde elas são, tá? Aí aqui, gente, na página 408, ele fala um pouquinho aí sobre o desenvolvimento sustentável. Aí diz assim, ó: muitos países estão aderindo ao conceito de desenvolvimento sustentável, uma corrente de pensamento que defende as pesquisas tecnológicas, a geração de lucro, a industrialização e o fortalecimento da economia e atividades de exploração dos recursos naturais, sem, contudo, esgotá-los para que possam ser usufruídos também pelas gerações futuras. Então, o principal objetivo do desenvolvimento sustentável é esse: você continuar usando, você continuar usufruindo, né, dos recursos naturais, daquilo que a natureza lhe oferece, porém sem você tirar mais do que aquilo que a natureza consegue repor, tá certo? Então, é você fazer uso e também deixar a natureza repor aqueles recursos, tá bom? Sem que a gente tenha aí que esgotar totalmente, porque o principal objetivo do desenvolvimento sustentável, né, é você usar sem esgotar, pensando aí nas gerações futuras. Aí aqui termina dizendo o seguinte, essa partezinha desse parágrafo: os impactos ambientais podem ser locais ou extensivos a todo o globo terrestre. Conhecer os mecanismos de destruição e os impactos por ele causados facilita a obtenção de informações para a elaboração de estratégias de preservação. Aí temos aí desmatamento mundial. Segundo a ONU, em seu relatório de avaliação global de recursos florestais do ano de 2017, as florestas no mundo ocupam uma área correspondente a 31% da área terrestre, ou seja, de toda a área do planeta, né, 31% é, no caso aí, das áreas florestais, tá? Aí cerca de 40% dessa área florestal global é encontrada em países tropicais, né? Especialmente na América do Sul, responsável por 21%. E no caso aí, gente, próximo aí à linha do Equador, tá? Essa área tropical aí, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, essa área central aí do planeta Terra. Então, ó, 21% dessas áreas florestais, né, que a gente tem aí na área tropical, 21% tá aqui na América do Sul, tá? Então, ó, no total da crosta terrestre, nós temos 31% de florestas. Desses 31%, 40% está na área tropical do planeta, nessa área central, tá? E desses 40% que a gente tem na parte central do planeta, 21% está aqui na América do Sul, tá? Principalmente aí a área da floresta amazônica. Aí aqui diz assim, ó: essas florestas estão devastadas pelo desmatamento, catalisado por atividades econômicas, especialmente a agricultura, e pela expansão populacional que afeta profundamente as terras úmidas. Essas áreas podem ser de matas inundadas ou saturadas de água, encontradas no interior dos continentes, como as várzeas, ou as de zonas costeiras com a presença de manguezais, né? E no caso aqui, ó, no nosso estado a gente tem vários mangues ali na parte de João Pessoa, né? Na cidade de João Pessoa, tá? Aí aqui diz assim, ó: observe o gráfico a seguir com a participação da agricultura no uso da terra por regiões do globo. Aí temos aí os continentes, né? A África, né? Vocês estão vendo aí a área que é desmatada para uso da agricultura. Temos essa área do meio aí para florestas, né? Ou seja, que são áreas florestais ainda. E outros, né? Que no caso aí utilizado para outros fins, tá? Como a questão da pecuária, a questão aí de exploração de recursos minerais, a questão também aí de construções, né? Então temos aí na África esse percentual, né? Na Ásia, vocês estão vendo que a gente utiliza muito mais, né, do que na África, para agricultura. Na Ásia, a gente tem uma área menor aí para florestas, né, ou seja, reservas florestais. E temos outra área aí destinada para outros, né? Europa, vocês estão vendo aí que a gente tem uma área um pouco maior de reservas florestais. Aí temos a América do Norte e Central. Temos a Oceania, né, com a grande área aí voltada para a agricultura.
A América do Sul, que é onde a gente tem a maior área de reserva florestal, né? E temos aí, de forma geral, o que a gente tem de percentual no mundo, tá? Aí essa fonte aí, no caso, foi da FAO, né? .org. E esses dados aí foram do ano de 2010, viu? Aí aqui diz assim, ao observarmos o gráfico, percebemos que no mundo, especialmente na Ásia, na Oceania e na África, a agricultura interfere significativamente no processo de ocupação, desmatamento e uso do solo. Os resultados de avaliação global e recursos florestais pela ONU, pela FAO, né, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, indicam que entre 1990 e 2015, a área das florestas no mundo diminuiu em cerca de 3%. A perda da área florestal ocorreu predominantemente nos trópicos, né? Ou seja, entre o trópico de Câncer e de Capricórnio, em especial nos últimos 5 anos. Os índices de desmatamento foram liderados na América do Sul pelo Brasil, na Ásia pela Indonésia e na África pela Nigéria, ok? Aí aqui, ó, na página 409, temos um mapa e diz assim: veja o mapa a seguir que demonstra a perda de área florestal entre 2010 e 2015. Então, aí, ó, nós vamos ter as áreas, né, de acordo com as cores, vocês conseguem observar aqui, o ganho líquido, né, com essa área desmatada, e o prejuízo, né? No caso aí, ó, os países que teve o maior prejuízo foram países aí do sul da Ásia e também aqui o Brasil, né? E temos aí pequena alteração, ganho ou perda, né? No caso é essas áreas em cinza, que é praticamente áreas onde a gente tem pouquíssimos dados. E a área que a gente não tem dado algum é a área aí da Antártida, tá? Que no caso aí, como tem calotas polares, a gente não tem desmatamento. Aqui diz assim, ao observarmos o mapa, percebemos o destaque de perda em áreas florestais na América do Sul, com destaque aí para o Brasil, né? Na África e no Sudeste Asiático. Na Ásia, 85% das terras úmidas, consideradas de importância internacional, estão ameaçadas pelo desmatamento, para dar espaço a plantações de arroz e de outras culturas. A maior área contínua de terras úmidas no planeta, o Pantanal, localizado principalmente em território brasileiro, sofre os efeitos da ocupação humana, que aumentou o impacto provocado pelo transporte fluvial e também a incidência de queimadas. Gente, esse ano agora, de 2020, né, como vocês conseguem acompanhar nos noticiários, nos sites, pela internet, né, a gente tem aí um grande aumento nas queimadas, principalmente na área do Pantanal, né, na área da floresta amazônica e também na área do Cerrado brasileiro. Então, são áreas que realmente estão sofrendo muito, com o aumento, né, em grande percentual aí das queimadas e também o aumento aí do desmatamento, né, que acelera ainda mais esse processo de queimadas, tá bom? Aí aqui diz assim, ó, desmatamento no Brasil, né, a gente tava falando a respeito do desmatamento de forma geral no mundo, né, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito aí no Brasil. Temos aqui uma tabela, e nessa tabela aí tá mostrando as áreas que a gente perdeu o território florestal, né, aqui no mundo todo, né, aí o Brasil tá na liderança aí do ranking, né, da perda anual de florestas. Aí perdemos aí 984 mil hectares. Esses dados aí são dados de 2018, viu, gente? Aí temos aí a Indonésia em segundo lugar, com 684 mil hectares perdidos, né? O Mianmar, com 546, Nigéria, com 410, a Tanzânia, com 372, o Paraguai, com 325, o Zimbábue, com 312, a República Democrática do Congo, com 311, a Argentina, com 297 e a Bolívia, com 289. De todos esses, gente, quem perdeu mais hectares foi o Brasil, né, com 984, mas quem perdeu a maior área foi a Nigéria, né, aí que perdeu 5% da sua área florestal, né, o Brasil perdeu 0,2, tá?
Aí aqui diz assim, ó. As formações florestais ocupam uma área considerável do território do Brasil e do globo terrestre. Contudo, o país perde todo ano centenas de milhares de quilômetros quadrados de vegetação original pelo desmatamento provocado pela ocupação humana. Mais uma vez, né, a ação do homem aí causando, né, grandes danos. Aí na tabela a seguir é possível observar os países que mais perdem área florestal no mundo. Aí temos aqui embaixo dizendo o seguinte: segundo o INPE, a taxa de desmatamento na Amazônia entre 2015 e 2016 chegou a 7.989 km². Isso indica um aumento de 26% em relação ao ano de 2014. Aí aqui temos uma pergunta, né, na página 411, dizendo o seguinte: muitos afirmam que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Porém, são as algas marinhas que fazem a maior parte desse trabalho. Elas emitem na atmosfera quase 55% de todo o oxigênio produzido no planeta Terra. Isso é verdade ou é mito? Pessoal, isso é verdadeiro, tá? Apesar da floresta amazônica ser considerada o pulmão do mundo, a gente tem outros ecossistemas que emitem muito mais oxigênio aí para o planeta. Isso não significa que a gente tem que desmatar, continuar desmatando, continuar queimando as nossas florestas, tá? Só significa que a floresta amazônica não é o que emite mais oxigênios, mas emite bastante também, tá certo? Então é importante a gente ter aí, no caso, essa consciência, né, de que não podemos estar desmatando, que não podemos estar queimando, que temos que cuidar realmente do nosso meio ambiente. Para tanto a gente viver, né, bem, né, aí sem ter grandes consequências, e também as gerações futuras, tá? Aí aqui temos, ó, as queimadas no Brasil. Com relação à biosfera no Brasil, conforme mencionado, as queimadas constituem um grande problema. Elas aumentaram em áreas de floresta natural, com o avanço em novos pontos, até mesmo em unidades de conservação e também em terras indígenas. No próximo ano, gente, no 7º ano, vocês vão estudar aí a questão de unidades de conservação, as áreas de conservação permanente, né, as APAs e tudo mais, tá? A gente vai estudar aí, no caso, sobre essas áreas aí que a gente realmente precisa preservar. Aí aqui temos assim: desde 1999, o INPE empreende pesquisas sobre o desmatamento nas matas do Brasil. E após quase 2 décadas de trabalho, chegou à conclusão de que o recorde nas queimadas ocorreu em 2017, como pode ser observado no mapa a seguir. Ao observarmos o mapa, é possível perceber que a floresta amazônica e o cerrado foram os mais afetados pelas queimadas. Nesse ano de 2020, né, a gente tem aí como grande recorde também o Pantanal, tá, gente? Aqui temos os biomas do Brasil, né? Temos aí a área da Amazônia, né, que no caso é na região norte, quase toda a região norte, e pega aí uma partezinha do nordeste e do centro-oeste. Temos a Mata Atlântica, né, que pega aí quase toda a área litorânea, e boa parte aí do sudeste e do centro-oeste. Aí temos a Caatinga, que no caso aí pega quase toda a área do nordeste brasileiro. O Cerrado, que pega a região central do Brasil. Temos o Pantanal, né? E temos aí os Pampas, né? Que são os campos sulinos. Aí temos aqui, ó, um total destruído por criminosos em 2017. 986.186 hectares, né? Aí aqui diz assim, ó. Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMASO, em 2017 foram registrados cerca de 272 mil focos de incêndio no Brasil. Grande parte dessas queimadas são incêndios criminosos, ou seja, provocados pelo ser humano. Foram destruídos aproximadamente 986 mil hectares de unidades de conservação. Isso corresponde a quase 8 vezes a área da cidade do Rio de Janeiro. Essas queimadas estão associadas ao avanço da agricultura, da pecuária e da exploração mineral pelo ser humano. Então, pessoal,
Dessa forma, né, falando aí sobre esses impactos ambientais, a gente encerra essa unidade 4 e nós vamos continuar discutindo a respeito desse assunto nas nossas aulas online, também com a resolução das atividades, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima!